O Ministério da Saúde confirmou oficialmente hoje que existe uma ligação entre o Zika vírus e o surto de microcefalia no Nordeste. O repórter Júlio Mosquera está ao vivo, ele fala de Brasília, ele tem as informações para a gente. Olá, Júlio, boa noite. Como é que o Ministério chegou a essa conclusão, Júlio? Boa noite, Geraldo. Boa noite, Juliana. Boa noite a todos. O Instituto Evandro Chagas, do Ministério da Saúde, fez exames em uma bebê nascida no Ceará com microcefalia, uma malformação do cérebro, e identificou nos tecidos e no sangue da bebê o vírus Zika. A partir do resultado desses exames, o Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus e a microcefalia e também determinou, reforçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. Forçou a mensagem para que daqui para frente haja uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão do vírus Zika, da dengue e também da chikungunya. A mensagem é clara: o mosquito não pode nascer. É preciso fazer um trabalho de dia e de noite contra a larva do mosquito. Até agora, foram confirmados 739 casos de microcefalia em 9 estados, com 3 mortes. Geraldo, Juliana. Obrigado, Júlio, pelas suas informações. Três vezes por semana, milhares de mosquitos são soltos em bairros populares de Juazeiro, no norte da Bahia. São machos do Aedes aegypti geneticamente modificados. É nesta empresa de biotecnologia em Juazeiro que os mosquitos transgênicos são produzidos. Com o novo laboratório inaugurado hoje, a capacidade de produção vai aumentar de 500 mil para 4 milhões de mosquitos machos por semana. O projeto, financiado com verbas públicas, também será ampliado. A partir de setembro, os mosquitos transgênicos vão começar a fazer o controle biológico. O projeto Aedes transgênico é uma tecnologia que visa a validação de uma técnica que usa mosquitos geneticamente modificados para o combate do vetor da dengue, que é o Aedes aegypti. Então ele tem uma série de etapas, alguns processos que demandam um conjunto de ações ou atividades que englobam esse projeto como um todo. Então tem a parte da produção dos mosquitos no laboratório, a parte do monitoramento no campo e também a parte do plano de comunicação que é feito junto à comunidade. A produção ela é dividida em algumas etapas, então nós temos a parte da colônia para contínua produção de ovos e parte desses ovos então são destinados a bandejas que vão ser usadas para a liberação em si, então todo o material produzido vai ser liberado em campo e a própria parte do campo, onde é feito o controle de qualidade entre essas etapas que garantem a eficiência do mosquito. Quanto ao monitoramento, instaladas algumas armadilhas nas comunidades em que o mosquito é liberado, antes da liberação, durante e após a liberação, para acompanhar a densidade populacional que existe naquela área. Então, armadilhas que coletam adultos ou coletam ovos são instaladas e dessa forma é calculado alguns índices que permitem que seja avaliada a eficácia então, das liberações. O plano de comunicação é uma peça-chave do projeto, então através desse plano é que a gente consegue trazer a comunidade mais próxima ao projeto que está sendo realizado em cada uma das áreas. Compreende algumas atividades como palestras em escolas, centros comunitários, também a divulgação em mídias locais, rádio, televisão, jornais, internet, redes sociais, enfim,
de qualquer forma onde a população tenha livre acesso a todas as informações sobre o projeto e também os resultados até então obtidos. Baseado em estudos que mostram que a Aedes aegypti se torna cada vez mais resistente ao uso de inseticidas e a própria dificuldade de se controlar esse mosquito nas áreas infestadas, novas tecnologias precisaram ser desenvolvidas. Uma delas é a utilização de organismos geneticamente modificados, que é a tecnologia que a Oxitec e a Scamed utilizam atualmente. Então, ela traz uma vantagem de você fazer uma liberação apenas dos machos e ela ser espécie específica. Então, além de não ser ecologicamente incorreta, na verdade ela não faz uso de radiação, não faz uso de inseticidas, então ela não atinge ou danifica o meio ambiente. Então ela tem essa vantagem de ser específica e pontual. Um organismo geneticamente modificado significa que ele recebeu genes, um ou mais genes de uma outra espécie. Então, a linhagem que nós temos aqui, ela tem genes de bactéria do intestino humano, um coral, um vírus e uma mosca. Então, baseado nesse conjunto, esses genes foram inseridos dentro do mosquito e isso promove uma letalidade condicional, que é quando, numa determinada condição, esse gene vai ser expresso ou não. No caso, ele é ativo o tempo todo. E na presença da tetraciclina, ele acaba sendo inativado. Isso quer dizer que o tempo todo esse mosquito ele está morrendo aos poucos e com a tetraciclina, esse antibiótico, isso serve como um antídoto e o mosquito permanece vivo. Olá, amigos! Nesse vídeo eu chamo sua atenção para falar de um assunto muitíssimo importante. Você vai ver que depois que criaram um inseticida para matar o mosquito da dengue, e também depois que soltaram milhões de mosquitos transgênicos em algumas cidades brasileiras com promessas de que o mosquito da dengue estaria com seus dias contados, prepare-se! Hoje, em 2013, os casos de dengue tiveram um crescimento alarmante em várias cidades do Brasil. O inseticida biológico inofensivo à saúde e ao meio ambiente é utilizado no combate à dengue. O produto foi criado em parceria com a Embrapa. O Beteoros foi o primeiro inseticida biológico produzido no Brasil. Ele foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa privada. Cientistas brasileiros estão liberando na cidade de Juazeiro, na Bahia, no Brasil, milhares de mosquitos Aedes aegypti, causador da dengue. Primeiro veja as notícias divulgadas em 2011. Mosquito transgênico pode acabar com a dengue para sempre. Nada de inseticidas ou larvicidas. Os casos de dengue podem estar com os seus dias contados no Brasil. Cientistas brasileiros estão liberando na cidade de Juazeiro, na Bahia, no Brasil, milhares de mosquitos Aedes aegypti, causador da dengue. Parece controverso, uma vez que essa doença afeta mais de 100 milhões de brasileiros todos os anos. Mas esses mosquitos tiveram sua estrutura molecular modificada e funcionarão na natureza como arma natural no combate à dengue. Segundo os cientistas brasileiros, esse mosquito geneticamente modificado nascem com uma disfunção metabólica e, ao cruzarem com as fêmeas selvagens, transmitem o defeito para a prole, fazendo com que morram ainda na fase de larva. Esse processo, que no início causou uma certa desconfiança dos moradores de Juazeiro, parece já estar funcionando como os cientistas esperam. No começo, todo mundo aqui no bairro, né, a vigilância achava ruim, né, quando soltava os mosquitos, né, eles pensavam mal. Mas hoje não, todo mundo entendeu bem, né, que esses mosquitos fazem o bem pro pessoal em todo, né. De acordo com a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, o mesmo projeto já está sendo estendido a vários outros municípios brasileiros, com o intuito de redução drástica no número de casos com pessoas infectadas pelo mosquito mais temível do Brasil. A pesquisa, que começou na Inglaterra, consiste em soltar os machos transgênicos no meio ambiente. Aos poucos, eles substituem os machos normais, se reproduzem com as fêmeas, mas não geram novos mosquitos, o que diminui a infestação.
Os testes em Juazeiro estão na fase final, quando os mosquitos são soltos em comunidades com alto índice de infestação. Assim que o trabalho estiver concluído, a Bahia vai ser o primeiro estado brasileiro a usar o mosquito transgênico, que tem se mostrado a arma mais eficiente contra o transmissor da dengue. Muito bem. Agora vejam as estatísticas de hoje, em 2013, em abril de 2013, conforme está divulgado aqui na Tribuna da Bahia. A Bahia, a primeira cidade testada com o mosquito transgênico. Bahia já tem quase 30 mil casos de dengue registrados desde janeiro. Segundo informações noticiadas nos principais jornais, só na Bahia foram soltos 19 mil mosquitos transgênicos em 2011. Um laboratório produziu 4 milhões de mosquitos transgênicos para combater a dengue em Juazeiro, no norte da Bahia. Me parece que os mosquitos transgênicos não estão funcionando conforme o previsto. Mas eles também criaram um inseticida biológico próprio para acabar com essa praga. Vamos ver a reportagem. O inseticida biológico inofensivo à saúde e ao meio ambiente é utilizado no combate à dengue. O produto foi criado em parceria com a Embrapa. O BT-Oros foi o primeiro inseticida biológico produzido no Brasil. Ele foi desenvolvido pela Embrapa em parceria com uma empresa privada. O produto é feito a partir de uma das 2.500 bactérias cultivadas no laboratório da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, em Brasília. A principal vantagem do bioinseticida é que ele age apenas na larva do mosquito da dengue. Esse produto é à base de uma bactéria específica para matar a larva do Aedes aegypti. Então, essa bactéria ela causa uma doença na larva do Aedes e é totalmente inofensivo para qualquer outro ser vivo. Atualmente, o BT-Oros é utilizado por várias prefeituras do país. Parte do valor da venda do produto volta para a Embrapa e é investido em pesquisa. Segundo a pesquisadora da Embrapa, o uso é recomendado em locais que acumulam água, como plantas, lagos e caixas d'água. As larvas do Aedes aegypti morrem em 24 horas com apenas uma gota do produto para cada litro de água. Muito bom esse inseticida. As larvas do mosquito morrem em 24 horas. Mas será que funcionou também? Vamos ver. O mosquito da dengue criou resistência a repelente, diz pesquisa. E uma informação importante: cientistas da Grã-Bretanha descobriram que os repelentes já não são tão eficientes aí contra os mosquitos da dengue, já que esses insetos criaram resistência à substância que está presente na maioria dos repelentes usados no mundo, inclusive aqui no Brasil. O nome é difícil e estranho. Dietiltoluamida, ou DET, é usado nos repelentes para espantar os mosquitos. A substância deveria tirar a vontade do inseto de picar a pessoa. Mas, de acordo com um estudo publicado em uma revista britânica, o Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue e da febre amarela, encontrou uma forma de resistir. Os mais fortes, os que são resistentes, vão continuar picando as pessoas, os animais, mesmo em contato com essas substâncias. Os mais fracos não. Então é de certa forma, um tipo de seleção. Já os inseticidas usados para matar os insetos têm funcionado bem. Uma associação de defesa do consumidor testou 13 marcas vendidas no Brasil. Todas eliminaram o mosquito da dengue, mas quase nenhuma cumpriu tudo que o rótulo promete. 20% não eliminaram as moscas e nenhuma delas elimina todos os tipos de insetos. Se o produto não atinge o seu objetivo, ele tem que ser retirado do mercado, aperfeiçoado e depois voltar ao mercado de forma que ele possa cumprir com a sua maior finalidade, que é eliminar as pragas, insetos. Pois é. Primeiro criaram os mosquitos transgênicos, depois o inseticida que prometia acabar com as larvas do mosquito em 24 horas. E agora o mosquito criou resistência aos venenos. O que está acontecendo? Milhões são gastos pelo governo em pesquisas científicas e os casos de dengue continuam aumentando cada vez mais. Casos de dengue não param de crescer e 10 estados têm epidemia.
Casos notificados de dengue aumentam 600% em Mineiros, Goiás. Casos de dengue aumentam em 122% no Paraná. Casos de dengue aumentam mais de 1000% em março, em Guarulhos, São Paulo. Eu nunca vi um mosquito tão difícil de morrer como esse. O eugenista, fundador da Microsoft, Bill Gates, convocou outros 6 bilionários, senhores do mundo, recentemente, para uma reunião. A reunião foi feita na casa do presidente da Fundação Rockefeller. O que eles trataram nessa reunião? Por que a convocação dessa reunião super secreta? Alguns olhares atentos não deixaram escapar e não passou despercebido. Hal Lindsey traz informações pra gente. De acordo com uma reportagem do jornal World Net Daily, alguns dos mais ricos homens e mulheres do mundo se reuniram recentemente em Nova York. Quando ricos iguais a esses reúnem-se em segredos, é hora de prestar atenção. Em 1910, 6 homens mais ricos do mundo se reuniram na ilha de Jacó, na Geórgia. Depois de 3 anos, esse encontro resultou na criação da maior empresa criminal nunca antes vista, a chamada Reserva Federal, o Banco Central Americano. Juntando a lista dos participantes, uma recente reunião em Nova York talvez tenha resultado ainda mais monumentais. O jornal The London Times identifica-os: Bill Gates, David Rockefeller, Ted Turner, Oprah Winfrey, Warren Buffett, George Soros e o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg. De acordo com a revista Forbes, esta lista tem um valor de mais ou menos 120 bilhões de dólares. Não parece muito, mas acredite em mim, é muito dinheiro. 120 bilhões é mais ou menos o orçamento anual para todo o estado de Nova York. O encontro, que foi realizado no começo de maio na casa do Sr. Paul Nurse, o inglês ganhador do Prêmio Nobel em Bioquímica e presidente da Universidade Rockefeller. O fundador da Microsoft, Bill Gates, foi quem convocou a reunião. O jornal Times de Londres informou: a sessão bilionária foi tão discreta que seus assistentes falaram que eles estavam em uma reunião segura. Discreta? Discreta pode ser a forma inglesa de dizer secreta. Eu não acredito que seja coincidência que esse encontro veio aparecer algumas semanas depois de um outro mais importante e poderoso grupo se reunir na Grécia. O grupo Bilderberg. Eles têm pregado uma nova ordem mundial por mais de 100 anos. Eles se veem também como os salvadores da raça humana. Cada bilionário teve 15 minutos para apresentar suas prioridades para a reunião. Durante a reunião, eles discutiram como vão organizar uma operação sombrinha para acomodar seus interesses. O repórter diz concordar que a superpopulação é o problema número 1. O especialista fala que a população mundial vai chegar a 7 bilhões em 2012. De acordo com Bill Gates e seus programas de computador, ele conta em 8 bilhões e meio. Tudo parece tão civilizado, não é? Aqui está a decisão politicamente correta tomada nessa reunião. Um grupo que luta contra a liberdade, que tem mais dinheiro que o governo, acaba de decidir quantas pessoas vão ter a permissão de viver. Esse grupo de pessoas que está acima do governo agora terá que decidir critérios a serem usados para fazer a seleção dos quais não terão a permissão de viver e como eles vão morrer. Será norteado politicamente por meios severos. Mas no final, muitas pessoas vão morrer. O encontro foi feito como se filantrópico, de pessoas que querem fazer o bem. Você pode colocar batom nos porcos, mas no final, os porcos continuarão sendo porcos. E da análise final, só tem uma forma de controlar a população, decidindo quem tem permissão para viver e, acima de tudo, quem tem que morrer.
are back. It's the InfoWarrior with Jason Burmis. As I wrap up, we can't wish away climate change as Al Gore clings to the rope of lies as he tries to pull himself up as a propped-up leader to save the world from Man-Bear-Pig. Here he is, Al Gore, in all of his glory. And again, you see what they try to do? They try to demonize the whistleblowers, the people that really want the real information out there. Because if this had not leaked, I would still have my, liberal, well-meaning friends telling me, Burmis, you're just so crazy when you talk about climate change not being real. Yeah, right, Burmis, you and your conspiracy theories. Now I just go right to the emails. In a month, I'll be able to point to my film Invisible Empire, A New World Order Defined, tell them to go check out the Copenhagen climate change section, and the evidence is right there in front of their face. But again, Al Gore and others want to demonize the whistleblowers. Stolen emails from East Anglia. He won't talk about the content of the stolen emails. He won't talk about the content beyond the stolen emails. He won't talk about the source data being dumped so nobody could peer review it. He'll just say it's all real. Pay your carbon credits to Al Gore. All right, let's go right to Bill Gates propagating the same ideals, the same information over at TED 2010. Here's the equation. People are the problem. Reducing our CO2 to zero somehow, even though he admits, we produce something like 5 to 20 tons of CO2 each year. How are we going to get that down to zero? Bill Gates is here to tell us. Hit the clip. Oh, we love you, Bill. I'm going to talk today about energy and climate. And that might seem a bit surprising because my full-time work at the foundation is mostly about vaccines and seeds, about the things that we need to invent and deliver to help the poorest 2 billion live better lives. Let's stop it right there. But vaccines and seeds are going to save the third world. We're going to save the poorest of the poor with Bill Gates, vaccines, and seeds. But now I want to take you into another eugenics direction, folks. I want to talk about carbon dioxide. Hit that clip. Energy and climate are extremely important to these people. In fact, more important than to anyone else on the planet. The climate getting worse means that many years their crops won't grow. There'll be too much rain, not enough rain. Things will change in ways that their fragile environment simply can't support. And that leads to starvation, it leads to uncertainty, it leads to unrest. So the climate changes will be terrible for them. Let's stop it right there. This is almost word for word the same thing that Ted Turner said before Charlie Rose, except for that Ted Turner said that we were all going to become cannibals and live in a failed state like Somalia. Let the fear-mongering continue. So the price of energy is very important to them. In fact, if you could pick just one thing to lower the price of to reduce poverty, by far you would pick energy. Now, the price of energy has come down over time. Advanced civilization is based on advances in energy. The coal revolution fueled the Industrial Revolution, and even in the 1900s, we've seen a very rapid decline in the price of electricity. That's why we have refrigerators, air conditioning. We can make modern materials and do so many things. And so we're in a wonderful situation with electricity in the rich world. Let's stop it right there. In the rich world, folks, if you didn't have PrisonPlanet.tv and you didn't see this graph, first of all, it's very deceptive. It shows you from 1900 till modern day, and it spikes down, and then it kind of just waves slowly and still goes down. But the price of electricity in the past 25 years has shot up. It's doubled, if not tripled, in some communities. But Bill Gates ain't telling you about that. He won't tell you about that. That's the economy for the rich. That's the plutonomy we discussed earlier in the program. Let's continue. But as we make it cheaper, and let's go for making it twice as cheap, we need to meet a new constraint. And that constraint has to do with CO2. CO2 is warming the planet.
And the equation on CO2 is actually a very straightforward one. If you sum up the CO2 that gets emitted, that leads to a temperature increase. And that temperature increase leads to some very negative effects. Let's stop it. He puts up CO2, temperature increase, negative effects. Let's start with CO2. There is no evidence that CO2, the life force of plants here on Earth, which we deal with every day in our human lives, causes any kind of temperature increase and then negative effects. So he starts with a false premise. Wait till you see the next equation where people are the problem. Effects on the weather, perhaps worse, the indirect effects in that the natural ecosystems can't adjust to these rapid changes, and so you get ecosystem collapses. Now, the exact amount of how you map from a certain increase in of CO2 to what temperature will be and where the positive feedbacks are, there's some uncertainty there, but not very much. And there's certainly uncertainty about how bad those effects will be, but they will be extremely bad. Stop it right there. There is uncertainty about how bad these effects will be, but there will certainly be very bad. So they have no idea what the effects might be because they haven't happened yet, and we haven't had global warming for the past 13 years. That is Bill Jones, Mr. Global Warming. Okay? Bill Jones, Mr. Global Warming, Mr. I thought I was going to kill myself after those emails leaked. Admitting no climate change, no temperature increase for the last 13 years. And then he gets up here and admits they're uncertain of the effects of the climate change that isn't happening, but it's going to be very bad. Oh, it's going to be so bad. Clip. The top scientists in this several times, do we really have to get down to near zero? Can't we just, cut it in half or a quarter? And the answer is that until we get near to zero, the temperature will continue to rise. And so that's a big challenge. It's very different than saying, we're a 12-foot high truck trying to get under a 10-foot bridge and we can just sort of squeeze under. This is something that has to get to zero. Now, we put out a lot of carbon dioxide every year, over 26 billion tons. For each American, it's about 20 tons. For people in poor countries, it's less than 1 ton. It's an average about 5 tons for everyone on the planet. And somehow we have to make changes that will bring that down to zero. It's been constantly going up. It's only various economic changes that have even... Let me just stop it right there. They have a graph here of CO2 increase from 1855 to 2009, and apparently before 1855, CO2 just didn't exist. Somehow plants were breathing something else. What kind of jackassery, what kind of moron would buy into this? Oh, this is the guy that brought us the Windows operating system. We have to bow down. This is the guy that brought us the Xbox 360. He's getting my nipples hard. I love him so much. Meanwhile, we've got a graph saying there's no CO2 before 1855. Thank you, Bill Gates. Let's continue. So we have to go from rapidly rising to falling and falling all the way to zero. This equation has 4 factors, a little bit of multiplication. So you've got a thing on the left, CO2, that you want to get to zero. And that's going to be based on the number of people, the services. There it is. CO2 equals people. People. See, you can't get to zero CO2 if you have people on the earth. Going to be awfully tough to get to that zero marker, Bill, while you're breathing, buddy. So again, CO2 equals people, and then he's going to tell you services per person, then energy, and carbon dioxide. Hit the clip. Each person's using on average the energy on average for each service, and the CO2 being put out per unit of energy. So let's look at each one of these and see how we can get this down to zero. Probably one of these numbers is going to have to get pretty near to zero. Stop it right there. Do you understand what he just said? One of these numbers is going to have to get to zero.
Well, since people are the ones using the energy, it seems like the people are going to be the ones going down to zero. Then he reveals himself in the next 90 seconds that somehow vaccinations and healthcare and education are going to reduce the population. Healthcare and quote-unquote vaccinations that are supposed to be good should extend your life. Shouldn't they, Bill? Hit the clip. Back from high school algebra, but let's take a look. First, we've got population. And it's funny the to world these today people. has 6.8 billion people. That's headed up to about 9 billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, healthcare, reproductive health services, we could lower that by perhaps 10 or 15%. But there we Stop it right there. I want you to bring it back to where it was before. Did you hear that, people?